Olá, vamos agora entender o conceito de evangelismo. Eu já tive a oportunidade de conceituar evangelho, em seguida evangelização e agora evangelismo. E pode parecer estranho, mas que coisa é essa? Evangelho é diferente de evangelização, é diferente de evangelismo. Eu creio que essa é uma confusão realmente muito comum e também admito que muitos autores renomados, pessoas muito sérias no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus, usam evangelização e evangelismo como sinônimos, consideram esses dois termos sinônimos. Você vai encontrar autores que vão utilizar a palavra evangelismo com o mesmo sentido em que eu fiz a explicação do termo evangelização, tá certo? Mas dentro desse contexto desse curso, evangelização é distinta de evangelismo. O evangelismo é essa implementação de estratégias de publicação de conteúdos relacionados ao evangelho. Então veja a ideia de publicação, ou seja, de dar publicidade, de propagar. Aqui eu não estou usando a palavra propagar ou propaganda, essa noção de propaganda numa perspectiva comercial, mas no sentido realmente de você levar adiante, espalhar o máximo possível ou chamar o máximo de atenção possível para determinado construto ou determinado objeto. Nesse caso, o evangelismo ele chama a atenção para o evangelho. É interessante isso. Mas observe, algumas vezes quando nós confundimos o evangelismo em si com a evangelização, então a gente vai e realiza determinadas atividades que são muito empolgantes, que são excelentes, não é? Elas chamam, elas criam um público, né? Pessoas se colocam interessadas naquilo, ou às vezes num local público na cidade, ou às vezes essas pessoas visitam a igreja e ali na igreja, naquele evento que ocorre, a igreja fica super cheia, né? Aquele local de reuniões da igreja fica super lotado por conta daquela atividade de evangelismo, né? Mas aqui, ainda no final do processo não aconteceu a evangelização, né? Então o evangelismo é muito útil para chamar, para criar pessoas, para gerar uma multidão, vamos dizer assim, ou ampliar o interesse, vamos dizer assim, nas coisas de Deus, inclusive no Evangelho, mas ainda não é a evangelização em si. Inclusive, uma igreja pode ficar saturada com diversos programas de evangelismo, sem ainda ser uma igreja que pratica evangelização e discipulado, não é? O Max Stiles, inclusive, ele tem uma posição assim meio bem radical, ia dizer meio radical, mas é bem radical. Ele diz assim que seria muito bom as igrejas eliminarem os seus programas evangelísticos. Ele está aí pensando exatamente nessas grandes atividades de mobilização, né, de chamar a atenção. Ele diz que essas coisas são realmente de popularidade relativa, de popularidade grande, mas de efetividade relativa. Ele entende que é muito melhor o que faz de uma igreja que pratica evangelização e discipulado é quando cada crente percebe que tem a responsabilidade de falar de Jesus Cristo, de apresentar o evangelho para outras pessoas e de fazer discípulos. Então, essas iniciativas individuais multiplicadas é que imbricam, né, que estabelecem aquilo que a gente chama de uma igreja realmente evangelizadora e discipuladora. Então, é muito melhor essa formação da consciência individual e do trabalho de formiguinha mesmo, o trabalho individual de cada crente levando o evangelho. Olha só que interessante, uma pesquisa que foi realizada anos atrás, o Dr. Christian Schwartz, ele fez a seguinte pergunta: o que é que influenciou, quais foram os fatores que influenciaram você, influenciaram na sua conversão, que fizeram você vir a Cristo e que influenciaram na sua integração à igreja? Então ele entrevistou 1.600 pessoas de 3 países, e aí deram várias respostas, inclusive como era um formulário de múltipla escolha, a soma das respostas dá mais de 100%, né? Mas o que as pessoas podiam marcar mais de uma opção, né? Então por isso mais de 100%. Mas o que chama a atenção é o seguinte, eu me lembro que até poucos anos atrás, algumas igrejas achavam assim, que deveriam investir muito recurso em programas de rádio e TV, mas só 0,5% daquelas pessoas disse
Respondeu: eu vim à igreja por conta de programa de rádio e TV. E, como eu falei agora há pouco, as igrejas dizem: nós precisamos fazer muitas campanhas evangelísticas. Perceba que as campanhas evangelísticas, elas tiveram grande ímpeto a partir do século XIX, foram muito úteis até praticamente meados do século passado, até o final do século passado. Campanhas evangelísticas eram muito eficazes. Todos se lembram, né, que se tem a minha idade, né, para cima, todos se lembram das campanhas de Billy Graham, os estádios cheios. Aqui no Brasil também, muitos evangelistas de várias denominações que encheram estádios com campanhas evangelísticas, cultos na praça, que eram verdadeiros eventos, né, para a cidade e que foram muito eficazes em tempos passados. Pois bem, atualmente já não é mais assim. Então veja que nessa pesquisa de Schwartz, apenas 5% das pessoas que estavam na igreja disseram: eu cheguei aqui por conta de atividades de evangelização. Existem várias considerações úteis que a gente pode fazer a partir desse gráfico aí de Schwartz, mas o que chama atenção é ali, ó, 76% das pessoas disseram: eu conheci Cristo por meio de um parente ou por meio de um amigo, uma pessoa que chegou para mim e falou de Jesus Cristo, apresentou Jesus Cristo. Schwartz, inclusive, coloca algo da cultura europeia, né? Ele diz que na cultura europeia as pessoas dão muito mais credibilidade a essa evangelização que vem de um amigo, de um parente, do que a evangelização que é feita por um clérigo, por um pastor, né? Por um ministro de igreja. Eles têm um certo receio, eles entendem assim: esse pastor, esse ministro está falando isso porque ele já é pago para isso, né? Mas se é o meu pai, se é a minha mãe, se é o meu irmão, se é o meu primo, se é um colega de trabalho, se é o meu melhor amigo, alguém que chega para mim e diz: olha, quero contar algo que aconteceu na minha vida, aí sim, pode trazer o seu testemunho. Agora deixa eu explicar o que mudou, qual foi o fator determinante para que isso acontecesse. E aí apresento o evangelho. Então, isso, em 76% dos casos, as pessoas disseram: foi isso que me trouxe a Cristo e foi isso que me trouxe à igreja. É nesses termos que a gente vê a limitação das iniciativas de evangelismo, essas iniciativas que são feitas para divulgar ou para propagar a igreja ou propagar o evangelho. Então, precisamos entender que o objetivo do evangelismo ele tem a sua utilidade, mas é uma utilidade que a gente chamaria aí de publicitária, de publicação, de divulgação, não é? E entendamos que, inclusive, a ideia, né, de propaganda surgiu dentro da igreja e hoje é usada de modo comercial, não é? Mas a igreja entendia: nós temos uma mensagem que tem que ser publicada, propagada. Daí a ênfase da igreja medieval em iniciativas de propaganda. E até se a gente usar aquela analogia mesmo, que é a analogia do mundo comercial, então o evangelismo corresponderia às iniciativas de publicidade, né, para você chamar a atenção para determinado produto ou serviço. Mas a evangelização corresponderia ao ato em que um vendedor pessoalmente está ali interagindo, respondendo às perguntas, respondendo às objeções e apresentando as qualidades daquilo que está sendo comercializado. Ainda que seja útil essa analogia, a gente sempre coloca a limitação dela, porque a gente nunca pode pensar no Evangelho como a gente apresentando um produto ou vendendo um produto. Cristo não é produto, nós estamos apenas anunciando a mensagem dele e dizendo: ele é Senhor do céu e da terra e ele está te dando a oportunidade de ser salvo, né? Então você deve responder a esse chamado soberano do Senhor. Mas perceba que o evangelismo ele tem esse foco em chamar a atenção. E exatamente por isso, veja só, a gente vai fazer uma atividade numa praça e lá vai ter, por exemplo, algo desenvolvido, por exemplo, na área de esportes, ou de música, ou de mímica, né, ou alguma coisa semelhante assim. Então as pessoas vão parar e vão ver aquilo, né, porque isso chama atenção, porque esse é o objetivo do evangelismo, é chamar a atenção para o objeto do evangelho ou alguma coisa da igreja que a gente queira divulgar. E o evangelismo, ele acontece naquele momento e termina em 15 minutos, 20 minutos e não exige necessariamente uma interação pessoal. Não é? Então, ele não corresponde à evangelização, porque a evangelização ela vai um pouco além. Né? Ela exige que a gente tenha um tempo para apresentar Cristo, para explicar quem é
Cristo. Então, nesses termos, o evangelismo é apenas uma parte da tarefa, não é? A evangelização exige um tipo muito distinto, muito específico de diálogo, e ela vai ter que explicar, apresentar Cristo, confrontar, fornecer argumentos e motivar para o arrependimento e convidar para o arrependimento e para a fé em Jesus Cristo. O foco do evangelismo é saturar ao máximo um determinado lugar ou então um grupo e despertar o interesse pelo evangelho, não é? A evangelização, ela vai além, ela explica e aplica o convite da graça de Deus detalhadamente, incisivamente, e o que caracteriza a evangelização é essa conexão pessoal entre o evangelista e também os evangelizados.